Shalom Aleichem, senhores da lei, paz seja sobre vós. Eu sou Neudjan Rodrigues e essa é a minha teoria da redenção. A segunda parte, falarei um pouquinho sobre o pós-morte. Relembrando o vídeo anterior, o link postarei na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Eu falei um pouquinho sobre o que foi perdido e a resposta é a vida eterna. Antigamente o homem não era sujeito à morte, mas após o pecado o homem se tornou mortal. Por isso nós precisamos do Mashiach, pois ele trará a ressurreição dos mortos. Vimos também um pouquinho a diferença sobre um Mashiach, um ungido qualquer, já que a palavra Mashiach é um título, e o Mashiach, mais no sentido de o Salvador, o Libertador, o Resgatador. E também vimos um pouquinho sobre a composição do homem. No roteiro do vídeo de hoje, irei aprofundar um pouquinho a questão sobre a composição do homem, visto no vídeo anterior, e verei o que acontece com o homem depois da morte. Verei com vocês esses dois tópicos nesse vídeo. Falando sobre a maldição da morte e a composição do homem, nós precisamos saber que o homem foi criado no 6º dia da criação. Parece uma informação sem sentido, mas vai fazer toda a diferença no final do estudo. Gênesis 2:7 fala exatamente como foi feita a formação do homem. E o Eterno formou o homem com duas coisas, com o pó da terra, e depois de formar o boneco do pó da terra, o Eterno soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, como está aí na sua tradução, e o homem foi feito alma vivente. Essas palavras no original, livres de tradução, significam afar, para pó da terra, e significa nishma, para o que foi traduzido como fôlego de vida. A palavra nishma, ela é um sinônimo da palavra ruach, que significa espírito. Então, tanto faz fôlego de vida ou espírito, são sinônimos. Então, o homem com o corpo mais o espírito, o homem começou a existir. E eu fiz uma pergunta bem básica aqui para vocês. O homem existia antes do 6º dia da criação? A resposta é clara, claro que não. O homem não existia, o homem só começou a existir após o 6º dia da criação. Ninguém pode existir antes de ser criado. Porém, o pó que foi utilizado para fazer o homem já existia. O espírito também já existia. O Eterno pegou o espírito que estava nele e colocou no homem. Daí, o que acontece com a morte? A morte é justamente a separação do corpo e do espírito, como consta lá no livro de Eclesiastes 12:7. E quando o corpo se separa do espírito, o que acontece? O sábio fala que o corpo volta ao pó, como era. Qual é a referência desse verbo ser que o sábio está querendo classificar? Ele está querendo apontar justamente para o começo lá da criação, em Gênesis 2:7. O corpo volta a ser pó como era antes do homem ser criado. E o espírito volta para Deus como era exatamente antes do homem ser criado. E o que acontece com o homem? Ele volta a ser exatamente o que era antes do 6º dia da criação, ou seja, nada. O homem, ele é inexistente após a morte. É tão lógico, tão claro, mas os dogmas dos homens complicaram tanto isso e atrapalharam totalmente o plano da redenção, que está apenas começando. Tem muito mais assunto para se ver. Vida é a existência e o contrário de vida é a morte, que é justamente a inexistência. Não tem outro sentido para isso. Por isso que precisamos do Mashiach com a ressurreição dos mortos, como consta lá em 1 Coríntios 15:18, em vários outros lugares, mas esse verso aí é um dos versos mais claros que se tem sobre esse assunto. E o que é a ressurreição dos mortos? É justamente trazer à existência aqueles que não existem mais, né? Porque a função do Mashiach é trazer de volta o que se foi perdido. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum de nossos estudos. Que o Eterno seja conosco sempre e aguarde o próximo vídeo.